Don't you feel all scoured out? Raise your hands and say, oh, that makes me feel good. Brother, I love those old-time songs, don't you? They go down to the heart. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away. Boa noite novamente com Jesus Cristo. Como foi durante o dia, será durante a noite. Que todos nós possamos estarmos apercebidos do que Deus tem para nós esta noite. Mais uma chuva de bênção, em que você deitará gostoso, em que você deitará naquele aconchego, naquele consolo espiritual, sabendo que fez a lição do dia e Deus completará a noite. Vamos, como sempre, ao iniciar esta programação, temos como objetivo ouvirmos o prelúdio através da voz do profeta desta era, traduzida na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva. I wonder if we're not living in that kind of a time. Eu me pergunto se nós não estamos vivendo nesse tipo de tempo. When we take great evangelists, like many that's crossing the lands today, great known evangelists who study psychology. Quando nós tomamos grandes evangelistas, como muitos que estão cruzando as terras hoje, evangelistas de grande renome que estudaram psicologia, And attract the people to the church. e atraem as pessoas para a igreja. But after you once get them into the church, then what you going to do to them? Porém, depois que uma vez as tem na igreja, então o que se vai fazer para elas? What are they going to happen after they get into the church? O quê? O que lhes vai acontecer depois que elas entrarem na igreja? Just join the church, they go back with the same sin and the same desire that they come into the church with. Apenas se unem à igreja e voltam com o mesmo pecado e com o mesmo desejo com o qual elas entraram na igreja. They go back the same way. Elas voltam da mesma maneira. And that's the reason today the world looks on and says, well, if that man got religion, if this person got religion. E essa é a razão hoje que o mundo olha e diz, bem, se esse homem tem religião, se esta pessoa tem religião, I'm afraid we've made it too easy. eu tenho receio que nós tornamos isto muito fácil. It's I love. Isto é, eu amo. I think joy, certainly I believe that all joy lays in Jesus Christ. Eu penso que gozo, certamente, eu creio que todo gozo se coloca em Jesus Cristo. That's right. I believe it's joyful and happy. Isso é correto. Eu creio que é prazeroso e alegre. But remember, brother, it's a way of agony and suffering in the cross. Porém, lembre-se, irmão, é o caminho da agonia e do sofrimento e da cruz. You must realize that too. That's right. Você deve compreender isso também, isso é correto. I wonder if we haven't painted a little too smooth. Like Eu me pergunto se nós não temos pintado um pouco demais, um pouco com aparência de fácil demais. I was looking at my wife started out and she put a rose on my coat this morning. Eu estava olhando e minha esposa começou e ela colocou uma rosa em meu paletó esta manhã. She said you ought to wear it. Your mother's a living. Ela disse, você deveria usá-la, sua mãe está viva. And I said, oh, honey, I don't know. E eu disse, querida, não sei não. Mother's Day is wonderful. O Dia das Mães é muito bom. But that's like the world. They've commercialized the thing. Porém, isso é como o mundo. Eles têm comercializado a coisa Just merely to sell flowers and things like that. tão meramente para vender flores e coisas assim. Why, it's a discredit to mother. Ora, é um descrédito para a mãe. Why, my mother's my mother every day of the year. Yes, sir. Not just one day. Ora, minha mãe é minha mãe todo dia do ano. Sim, senhor.
não é apenas um dia. I'll say you love your mother. Eu direi, você ama sua mãe? I sent her a bouquet of flowers last Mother's Day. Eu enviei para ela um buquê de flores no Dia das Mães passado. Well, brother, she ought to be mother every day. Bem, irmão, ela deveria ser mãe todo dia. But it's commercial. Porém, isto é comercial. That flower's pretty. Aquela flor é linda. I love a pretty flower. Eu gosto muito de uma linda flor. I think of that just like I do Eu penso nisso do mesmo modo que eu. how pretty the flower is. It blooms. Quão linda é a flor. Ela floresce. And it's got fragrance. E ela tem fragrância. And the passerby smells it. The animal comes by, smells it. E quem passa perto, a cheira. O animal se aproxima, a cheira. But now look, it's pretty. Porém, agora olhe, ela é linda. Like the church of the Lord Jesus Christ. It's the most glorious thing. Como a igreja do Senhor Jesus Cristo é a coisa mais gloriosa. Divine healings and powers and wonders and signs and miracles and freedom from sin. Cura divina e poderes e maravilhas, e sinais e milagres e liberdade do pecado. It's a beautiful place. É um lugar lindo. But look, if that rose, Porém, olhe se essa rosa. we'll have to come to church like all nature. Nós teremos que vir à igreja como toda a natureza. That rose being pretty, every cow in the country would lick on it if she could. Aquela rosa sendo linda, cada vaca no país a lamberia se pudesse. But nature provided little bandits, a little spear sticking out there called thorns. Porém, a natureza proveu pequenas baionetas, pequenas hastes se projetando ali, chamadas de espinhos, And they leave them away. e não mexem com elas. That protects it. That's exactly. Isso a protege, exatamente. And I think today, if we haven't got the Word of God sharper than a two-edged sword, E eu penso hoje, se nós não tivermos a palavra de Deus mais aguda do que uma espada de dois gumes, around the beauty of the power of the holiness of God, we're going to let every cow in the country lick on it and call it. nós vamos deixar cada vaca no país selecioná-la e lambuzá-la. Isto a macularia. It'll vomit, it'll be an impediment to the church. That's right. Isto será um endividamento para a igreja, isto é correto? I think today what we need is more old-fashioned, God-called ministers. Eu penso hoje que o que nós necessitamos são mais ministros antiquados, chamados por Deus, Raw, maybe not with much education, rudes, talvez sem muita instrução, but will bring the people down to an altar and they're agonized, not with a joy and laughing and popping chewing gum and put their name on a paper. porém que tragam as pessoas até um altar e ali agonizarem, não com uma alegria e rindo, estourando chiclete e colocar os nomes deles num papel. But brother, an old crying out and dying out until men and women thoroughly repent from their sins and come close to God. Amen. Amen. Porém, irmão, um antigo clamor e morte até que homens e mulheres se arrependam completamente de seus pecados e se aproximem de Deus. Amém. I tell you, we got raise up your hands who wants to accept Christ, all like that. Eu lhe digo, nós temos. Levantem suas mãos os que desejam aceitar a Cristo, tudo assim. That's all right, brother, but that don't expel sin. Isso está bem, irmão, porém isso não expele o pecado. You've got to repent first. Get right. Get down there and really cry out. Você tem que se arrepender primeiro, se cobrir, se ajoelhar ali e verdadeiramente clamar. I can remember the times when the old-fashioned people would walk down through the aisles and up and down the roads, crying and talking to their neighbors. Eu posso me lembrar dos tempos quando as pessoas antiquadas andavam pelos corredores e para cima e para baixo nas estradas, clamando e falando com os seus vizinhos. That was Christians of that day, telling them about the things of the Lord. Isso eram os cristãos daquele dia falando sobre as coisas do Senhor. And today we put our name on the church book and go out and stay home and never say a word about it, unconcerned. E hoje nós colocamos nosso nome no livro da igreja e saímos e ficamos em casa e nunca dizemos uma palavra sobre isso, despreocupados. Just as long as we belong to the church, it's all right. Conquanto que nós simplesmente pertençamos à igreja, está bem. I'm sure we're wrong there,
people, check up. Eu estou seguro que nós estamos errados nesse ponto, pessoas. Examinem, For that won't stand in the judgment. pois isso não terá valor nos juízos. No, sir, it won't. No. Não, senhor, não terá. Bem, preciosos, sei que você já está aí no sofá, ou na cama, ou no quarto, ou na sala, ou na cozinha, sempre dando aquela atenção de adoração ao Senhor, por sua atenção, por se deter, antes de deitar, você ter uma sobremesa como esta, isto é, cuidado de Deus. Sabendo, Deus, que nós estaríamos nesta era com todas as armas do inferno apontada para nós. Por isso Ele nos deu uma proteção intransponível, que nada desta natureza, que nada desta terra pode transpor o redil, o aprisco do Senhor. Por isso não saia do redil, não saia do aprisco. Porque, amados, nós temos só um objetivo aqui. O nosso objetivo aqui é o arrebatamento. Sabendo que não somente os Estados Unidos foram invadidos, mas toda esta terra será invadida pela ira de Satanás. Pela ira de Satanás. Porque pense você nesta noite, amado, precioso ouvinte, se com Deus na terra, se com o Espírito Santo na terra, nós vemos, ouvimos, presenciamos fatos cruéis que não são dignos da humanidade, faça um resumo do que não será quando Deus tirar seu povo da terra, quando Deus sair desta terra. Como não ficará? Será invadida. A ira de Deus cairá, porque o sangue sairá de cena. O sangue sairá do propiciatório. Então, a ira de Deus cairá sobre esta terra. Por isso é que nós, irmão, em tempo oportuno, demos vazão, demos ouvido à voz de Deus. Você não está dando ouvido à voz do Miguel, ou daqueles que, como eu, fazem parte deste trabalho. Nós não estamos aqui angariando posições, porque nós já temos a nossa posição. Não queremos estar onde Deus não nos coloca. Então, se nós formos o couro do solado dos pés de Cristo, com isso estejamos satisfeitos, porque fazemos parte. E pisaremos a cabeça de Satanás, com toda certeza, com toda dúvida. Não há dúvida sobre isso, de que nós pisaremos, não somente a Satanás, mas sobre a cinza daqueles que não deram ouvido à voz de Deus. Por isso é que nós voltamos esta noite com este desejo imenso de fazer o trabalho, a obra do Senhor. Como diz o profeta desta era, aqui no parágrafo 84 da mensagem Invasão dos Estados Unidos. Você tem que se arrepender primeiro, se corrigir, se ajoelhar ali e verdadeiramente clamar. Eu posso me lembrar dos tempos quando as pessoas, veja só, irmão,
Você tem que se arrepender. Você tem que clamar, ajoelhado. Porque isso traz reverência, temor, rendição completa a Deus. E Deus se agrada do arrependimento. Veja que Nínive era a sentença de Deus que seria varrida da face da terra. Nínive seria varrida, porque era o decreto divino. Mas eles se arrependeram. Eles se ajoelharam. Do maior ao menor, do rei ao servo, ao jumento, dos animais, vestindo-se em sacos e se infiltrando na cinza. Isso é arrependimento. Isso é conversão. E isso trouxe a eles a misericórdia, o arrependimento de Deus. E Deus não destruiu a Nínive. Não é isto maravilhoso, meu precioso? Não é isto magnífico? Deus não destruiu a Nínive. No entanto, ainda deu um testemunho quando esteve humanamente entre nós. Um testemunho que até o dia de hoje é falado. Dizendo para Sodoma e Gomorra. Dizendo para aquelas cidades Cafarnaum, Sidom, que seus milagres, os benefícios, as profecias que foram feitas em Tiro, em Sidom, em Cafarnaum, se fossem feitas em Sodoma e Gomorra, haveria convenção. Por isso Jesus diz, haverá menor juiz para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum, Sidom e Tiro. Porque se fossem feito isso, eles teriam arrependido. Amados, este trabalho, Deus atuando nos quatro cantos da terra, em prol do eleito, em prol do predestinado, em prol do filho e da filha de Deus, uma vez que Deus, pela boca de Isaías 43, verso 6, diz, direi ao norte e ao sul não retenha, trazei os meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. Antes que o mundo seja invadido, amados, Deus nos tirou desta era de Laodiceia invadida. A era de Laodiceia foi invadida por Satanás, a ponto do próprio homem, da própria criatura dizer de que nada tem falta. De nada tem falta. Por isso a era de Laodiceia foi invadida pelos credos e dogmas, pelo sistema teológico. Foi invadida pela corrupção, foi invadida pela a falta de afeto humano, familiar. Não há um lugar, como diz Isaías 28, verso 8. Todas as mesas estão cheias de vômitos. Não há um lugar limpo sequer, diz o profeta. Nenhum lugar limpo. Está tudo invadido, meu precioso. Pense você esta noite. O seu lar não ser tocado, não ser invadido, não ser maculado. Como a casa de Raabe não foi invadida.
pela fúria hebreia, não foi invadida pela ira hebreia. Por Josué, houve misericórdia naquela casa. Ela não foi invadida, ela não foi derribada, ela não foi molestada. Ela prevaleceu, ela permaneceu. Por quê? Ela deu ouvido àquela programação. Olha, nós vamos fazer um voto contigo, porque tu usou de benevolência para conosco, e nós usaremos de benevolência com você. Se derem ouvido, amarrando um cordão vermelho na janela da tua casa, dando ouvido à programação, reverenciando a programação da igreja, da obra do Senhor, é amarrar um cordão vermelho, é pôr um cordão vermelho em sua janela, para que não seja invadido. A morte não invadiu a casa dos israelitas ali no Egito. Como é que a morte pode invadir sua casa, meu amado? Sendo que você está num ministério que não somente é de sombra, mas um ministério real. Um ministério que não só é de sombra, mas sim real. É um ministério real. Por quê? Porque o véu foi rasgado e você entrou véu adentro. Não é isto maravilhoso? Por isso é que você desce a rua, sobe a rua, dá um bom dia, dá uma boa noite, como os cristãos de outrora faziam. Como os cristãos do passado faziam. Porque Jesus disse: o que bem faz saudar só os que vos saudam, amar só os que vos amam. Que bem faz isso? Isso fazem os publicanos, isso fazem os fariseus, saduceus. Acepção de pessoas. Mas nós deitaremos esta noite, consciente de que nós estamos no que é verdadeiro, porque a nossa casa não foi invadida, a nossa mente não foi invadida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué. Dirá você esta noite? Durma com esta frase: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é isto maravilhoso, meu amado, precioso ouvinte, que nesta noite se deteve para nos ouvir através da palavra de Deus? Por isso, oremos. Senhor Deus e Pai amado, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por esta chuva de bênção, ao termos o privilégio de sermos os doadores desta luz, desta palavra, do Evangelho da última hora, Pai, e que ela possa ser recepcionada por todos aqueles que de bom grado têm ouvido esta programação, porquanto te pedimos, Pai, com humildade e amor em nossos corações e em nossas almas, querendo que possa alcançar o eleito, aquele que ainda não fez, Senhor, a sua decisão, que ele possa, ao ouvir esta palavra, esta voz, se comover, possa se examinar e assim saber que precisa do Senhor como único e suficiente Salvador, para a tua glória. Assim pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite e que você durma com Deus e que descanse a sua alma. Porquanto te agradecemos pela audiência que você nos deu esta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O nosso boa noite. Amém. Oh, let the light
How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus. Just to be